Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tô esperando aqui a minha convidada entrar pra gente começar um bate-papo aí bem interessante. Espero que todos gostem e obrigada pela presença de quem tá entrando aí, tá bom? Espero também que todos bem aí nessa quarentena, todo mundo se cuidando, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre nossos cuidados da pele. Vamos lá. Oi, doutora Flávia, Oi, querida, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo. Então, apresentando a todos, eu sou a Michele, representante da Inove Magistral, né? Nós convidamos a doutora Flávia Macrufi, dermatologista. Ela vai se apresentar um pouquinho para a gente, então. Olá a todos, boa noite. Então, como a Michelle falou, eu sou médica, dermatologista e trabalho na parte tanto clínica com as doenças, como na parte integrativa e estética. Integrativa porque a gente associa as várias formas de medicina, não só convencional, mas como as terapias integrativa, a gente chama mais de holística, né? Ortomolecular, homeopatia, tudo a fim da gente fazer uma biorregulação do organismo de uma maneira mais natural e fisiológica possível, né? Para não causar danos. Exatamente. E com isso, né, a gente tem toda essa integração que acaba atingindo a pele, né, doutora? Que acaba tendo influência sobre a pele. Isso que é muito interessante, né? Tudo é um conjunto, né? Um organismo só, vamos dizer assim, nosso corpo como um todo. Então, é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Principalmente agora que a gente está nessa quarentena, que a gente falou, mudou o estresse do dia a dia para ansiedade, alguns medos e incerteza dentro de casa, né? A gente vai um pouco do 880. Tem sempre um estresse, né? Porque ou você está muito agitado no seu cotidiano, a vida não vinha muito fácil para todo mundo, né? Muitas cobranças, muitos desafios. Agora não é diferente, mas é algo mais interno e todo mundo vai precisar repensar como fazer daqui em diante para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Acho que tudo realmente faz parte da gente parar, pensar e reprogramar a vida daqui para frente. Não é fácil, não vai ser fácil, na questão econômica, o estresse gerado, enfim. Mas a gente está aqui para dar uma ajudada no que for possível, tentando manter um equilíbrio. Como você disse, nós somos um todo, então não é só uma conta bancária, não é só, você não é só mãe, não é só a funcionária, nós desenvolvemos vários papéis, mas o principal que eu acho que a gente precisa desenvolver agora é a autoestima, o amor próprio, é olhar para o lado, para quem está conosco, o que realmente vale a pena, o que realmente faz sentido na vida, né? É palpável, né? Exatamente. E principalmente agora, nós mulheres, no geral também, homens, a gente fica nessa incerteza e nessa situação de ansiedade, atinge vários problemas na pele, cabelo, alimentação, né? Deixar de fazer exercícios físicos, deixar de seguir nossa rotina. E também a questão da autoestima, como você tinha falado, né, doutora? Eu não sei, mas a gente está em casa, a gente quer se sentir bem, né? Mesmo assim, mesmo que não seja para sair, colocar uma roupa interessante para sair, mas a gente quer olhar no espelho e ver que a gente tá bem, né? Eu acho que um pouquinho do estresse e tudo deixa a pele ressecada, algumas pessoas com acne, algumas pessoas com dermatite, então algumas pessoas percebem a manchinha, a gente deixa de usar maquiagem, que é uma coisa legal, né? Eu acredito. Mas também deixa de passar um protetor solar, deixa de hidratar também, fala, não tô saindo, não precisa. Então eu queria que você faça um pouquinho disso pra gente, doutora, desse autocuidado, né? Então, é interessante, né? Porque a gente tem a telemedicina, tem pacientes que acabam tendo contato também através de WhatsApp, enfim. Doutora, quando você volta, uns estão muito aflitos, com medo de voltar, mas preocupados em cuidar mais da imunidade, o que fazer para melhorar, porque estão mais deprimidos, estão ansiosos. Tem outros que estão preocupados em não deixar
a peteca cair, como a gente brinca, né? Ia se cuidar, até brinca comigo, doutora, quando você que volta, eu preciso de um botox emergencial. Eu falei, gente, agora, né? Tá complicado. Então, como todo mundo com essa história do fique em casa, e realmente a gente precisa ter atenção para isso, uma conscientização, os cuidados em casa precisam ser reforçados, né? Várias dicas. Muitas pessoas estão falando assim para mim, falo, doutora, não estou mais aguentando, estou muito estressada, ruí toda a minha unha, estou cheia de acne porque estou comendo errado, parei a atividade física, estou mais flácida, estou achando que eu estou pálida porque eu não estou usando maquiagem, minhas mãos acabaram por causa do sabão e do álcool em gel, e cabelo caído. Então, assim, é bem interessante nessa minha área, eu não tinha tanta assim, noção de como que tem essa repercussão, né? Então, a gente vai tentar, eu e você aqui, veio essa ideia da gente tentar ajudar um pouquinho com o que se pode fazer. Como a gente estava comentando, nós não somos uma coisa só. Tudo que acontece tem um motivo, tem um propósito. Mas olhar para si e se autocuidar, eu acho que é uma das saídas, e cuidado das pessoas ao nosso redor, né? Dar valor realmente ao que é importante. E esses efeitos colaterais, como eu disse, de você ficar em casa, estão deixando as pessoas muito deprimidas. E isso também é muito ruim. Então, o que eu preciso, o que eu digo, vou fazer várias lives aqui. Já tenho uma amiga personal, tenho a gente aqui para falar de alguns cuidados com a pele, com os ativos, ou outra parte psicológica, porque é um suporte de todos os lados. Nós somos um todo. Mas, para a gente poder evitar, são várias dicas, né? E aí você me ajuda com que, como eu te falei, várias pessoas vão me perguntando. E o que você acha que eles estão perguntando aqui que é mais importante? Porque tem muita coisa para falar. Então, vamos ver o que as pessoas Tem estão muita perguntando. coisa. Vamos. Eu acho que a gente pode começar. Gente, por favor, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Vamos aproveitar bastante a doutora Flávia aqui com a gente, tá? Vou adorar. Mas, em primeiro lugar, eu vou perguntar, doutora. Por exemplo, agora nessa época que a gente está em casa, não usa mais maquiagem, a gente percebe, por exemplo, mais manchas na pele, né? A gente percebe que a pele é mais manchadinha, né? A gente está deixando de ir no cabeleireiro, por exemplo, ficando de cabelo branco. Várias coisas também a gente vai começar a assumir mais. E eu acho que isso, de repente, a gente pode... a gente tem que procurar o dermatologista, sim, mas a gente pode ter alguns cuidados em casa antes, né, doutora? Tentar diminuir um pouquinho essa sensação e se sentir melhor, né? Porque, como a gente estava falando agora, não precisa usar maquiagem para sair, a gente é só nas nossas reuniões, né, normalmente, ou alguma live, mas no geral aí a gente está com uma pele que pode ser melhor preparada até antes de ir no dermatologista, né? Porque você podia falar, o pessoal está falando sobre hidratação da pele e melasma, exatamente isso. Tá. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que realmente a gente começa a ficar mais neurótico, né? Eu mesmo falei, quem nunca, né? Chega na frente do espelho e levanta aqui, aí começa a prestar atenção na olheira, nas manchas de sol ao longo da vida. E o que eu faço com melasma, né? E parte eletrônica causa ou não dano, mancha ou não a pele. Então, realmente tem várias coisas. Mas, de um outro lado, eu acho que vai ajudar, porque a gente dá uma pausa para tanto produto, os produtos todos em si, com exceção dos componentes, os ativos mais naturais, mais fitoterápicos que a gente costuma usar aqui, até que eu dou preferência pelos veganos, os fitoterápicos, as homeopatias, justamente para isso, porque a gente consegue ajudar sem piorar. Mas não é o caso da maior parte dos produtos que a gente encontra no mercado, como as maquiagens, alguns filtros solares. Então, quando você tira isso, você está tirando também toxinas externas. Então, você está sobrecarregando um pouco menos o seu organismo. Em contrapartida, a gente está sobrecarregando com a luz azul, por exemplo, dos equipamentos eletroeletrônicos. Muitos casos de rosácea agora pioraram, porque a gente acaba se alimentando pior nesse período. A ansiedade aumenta, né? A gente se alimenta não tão bem, sobrecarrega fígado, sobrecarrega intestino, e aí depois a gente não sabe por que a acne piorou, a digestão não está tão... E aí, doutora, mas a digestão tem a ver com a rosácea? A digestão tem a ver com a acne? Tem. A minha queda de cabelo tem a ver com o meu excesso de alimentos que causam intolerância, tipo glúten? Tem.
Nosso glúten não é mais como no tempo dos nossos avós. A gente tem aí uns 40% mais ou menos já, de acordo com os trabalhos de glúten numa parte dos alimentos, que ajuda, inclusive, aumenta o consumo, enfim, açúcar aumenta nesse período. Então, a gente acaba glicando mais, porque a gente fala que a célula meio que dá uma açucarada, e a gente pode, inclusive, envelhecer, porque você engorda, que não descansa direito. Outra coisa super importante, que a gente está trocando o ciclo, né? A gente acaba dormindo mais tarde, acorda mais tarde. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente altera a nossa parte hormonal mais ainda, fora o que o estresse já provoca, ou até a faixa etária, de uma maneira natural, e ainda piorando com essa inversão do ciclo circadiano, porque a gente esquece que os órgãos têm horários. Então, tem o horário que ele está ativo durante o dia. Geralmente, cada órgão do corpo tem mais ou menos 2 horas de atividade e 2 horas de pausa. Então, durante o dia está mais ativo, e quando começa a escurecer, ele começa a entrar numa fase mais de desintoxicar e de pausa. A gente não respeita isso, depois a gente sobrecarrega. Então, se tiver alguns cuidados desse tipo em casa, quando acabar a quarentena, a gente não vai estar tão sobrecarregado e nem precisando de tantas coisas para poder repor e cuidar do tempo perdido, né? Do que a gente se auto-prejudicou. Exato, a gente está com essa incerteza de quanto tempo nós vamos estar em casa, né? Então, acho que essa questão de pensar em dormir bem é um momento para quem não se alimenta bem, começar a se alimentar bem e pensar que tudo que a gente coloca para dentro é o que mostra fora, né? Afinal, o órgão pele, né, é o que realmente envolve a gente. E só colocando o que você falou dos ativos fitoterápicos, né, ou ativos veganos e naturais, como a gente aqui da Inove, a gente trabalha com vários ativos, né, doutora? Que a doutora também já conhece tudo. Então, a gente pode preparar, de repente, essa pele antes de tentar ir o Botox ou algum laser, né? Até vocês voltarem realmente completamente, porque a gente fica aqui desesperado, né? Eu vi o pessoal colocando Botox já. Eu vi a Pamela aqui perguntando também se precisa usar filtro solar em casa, qual a indicação para hidratação para o rosto. Então, a gente tem várias perguntas aí para ir falando. Mas só vou colocar aqui, gente, que enquanto a doutora for conversando, eu vou falar também algumas dicas de alguns ativos que a gente pode utilizar, né, para preparar essa pele para chegar lá já meio caminho andado e ter até um tratamento mais efetivo, né? Era isso até que eu queria te pedir, inclusive, para você fazer uns comentários, porque a maior parte dos produtos, é lógico que o que você acabou de comentar. A gente vai falar sobre os produtos, os fitoterápicos, os cosméticos, né? Enfim. Porém, nem tudo você precisa de receita. Então, não dá para fazer agora. Algumas coisas, dicas a gente consegue fazer, dá para fazer, mas algumas outras tem que ser mais específico para cada caso, né? Então, eu vou pedir para você, Michele, falar algumas coisas, por exemplo, da luz azul, né? Que vocês têm um produto que eu gosto muito, que faz essa proteção, o Dragosine, e o outro que eu gosto bastante. Isso. Porque o que ele é interessante? Essa pergunta do filtro solar. Porque não necessariamente você precisa usar um filtro solar, que tem muito metal pesado, a grande maioria. Tem exceções, claro, tem muitos produtos, não é que não precise usar, precisa, mas eu geralmente peço para usar filtro se você fosse expor mais do que 20 minutos ao sol. A nossa pele, ela é o maior órgão do corpo. Tudo que a gente passa, coloca, ela absorve. Ela que faz essa interface, aonde termina o eu e começa o resto, o outro. E a nossa pele também é um reflexo do que está dentro. Então, geralmente, o que está dentro, a nossa pele drena. Ela acaba que coloca para fora, né? Expõe isso. Cada um tem um órgão de choque, né? Outros fazem uma gastrite, queda de cabelo, artrite, artrose, a sua gastrite, mas muitas pessoas, quase todos nós, drenamos quase todas as toxinas pela pele. Então, quanto menos produtos químicos desnecessários a gente colocar e se intoxicar, melhor. Principalmente nesse período que nem todo mundo está conseguindo se cuidar tão bem. A academia está fechada, a alimentação a gente acaba que abusa um pouco, hora de dormir, fica com preguiça de fazer uma limpeza correta da pele, tem tempo, mas não tem disposição. Até essa falta de energia acontece. O banho acaba ficando muito prolongado, então resseca a pele. Então, você queria que também você comentasse sobre os ativos que promovem essa hidratação e repõem.
acaba que lava mais uma louça, então a mão começa a fazer um eczema, uma dermatite mais intensa. Então tudo tem que ser dosado. A gente vai ter que realmente aprender nem tudo, nem nada, achar um caminho do meio. E vamos começar pela pele, sim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse, que eu gosto bastante, que ajuda a proteger a gente de todos os raios solares, do infravermelho, UV, e principalmente a luz azul, que é o que a gente está mais exposto. Só porém, ele não é um filtro, não tem os componentes químicos, porque ele é um fitoterápico. Se você puder comentar um pouquinho. Exato. Claro, doutora. Então, gente, vocês fizeram a pergunta do filtro solar em casa. A gente acaba deixando pensando em só sol, né? Em sol vermelhidão, e hoje a gente sabe também de envelhecimento. Mas a luz azul, que vem do que a gente está usando o dia inteiro, computador, televisão, a luz de casa e do celular, prejudica muito, como a doutora estava falando, né? Então, a gente tem ativos que evitam realmente que a gente deixe essa luz penetrar, que deixe essa luz oxidar nossas células, envelhecer. Então a gente tem o Fisasan, né, que ele exatamente atua no nanômetro, que a gente fala, né, da luz visível, tá? Além de promover anti-envelhecimento, ajudar em outras questões. E a gente coloca o Dragosine, que também ajuda, mas também como antiglicante, que é justamente a glicação que acontece com o açúcar. E o açúcar que torna a nossa pele tanto de carboidratos, né, que a gente pensa açúcar é doce. Não, também do carboidrato que envelhece realmente a nossa pele. Então, esses são dois ativos interessantes. E só para complementar, doutora, é o que você estava falando. Enquanto a gente não consegue ir voltar no dermatologista, a gente tem a telemedicina, as farmácias de manipulação estão em abertas. Que são os meus amigos, inclusive, que estão aqui assistindo a nossa live hoje. Tem vários que eu vi aí, né? Que agradeço muito a participação. Então, o pessoal da farmácia está aí à disposição da gente para ajudar também nessas indicações, sempre aí com parceria com o médico, né? Eu estou voltando aos pouquinhos, de acordo com a necessidade, com todos os cuidados, né, seguindo todos os critérios que foram solicitados para, como disse, todo mundo precisa ser consciente nesse momento. Mas aproveitar esse momento justamente para dar essas dicas que às vezes no dia a dia do consultório é tão tudo meio corrido, né? O paciente vem não com foco, você não consegue falar do todo. Então, aproveitar essa oportunidade para a gente dar essas dicas interessantes. Com certeza. Doutora, o pessoal está perguntando também de uso oral. Algum produto para uso oral, acredito que para proteger também da luz azul, se existe algum produto assim, ou pelo menos alimentação, né? O pessoal está perguntando para a gente. Nessa época agora, o que eu sempre recomendo é que a gente está mais preocupado agora em relação à imunidade, né? Então, nesse sentido, e que são os antioxidantes que vão ajudar num todo, que vão proteger de uma maneira geral, o que não pode faltar é a vitamina C. Então, a vitamina C é realmente muito importante, de preferência associada com um zinco e uma vitamina E. A vitamina A, ou seja, se você tomar um bom complexo vitamínico completo, tomar um de manhã e um à noite já vai ajudar bastante, né? Porque ele é o famoso diase. O nosso corpo precisa de doses homeopáticas, ele é todo óleo. Então, um pouco que você repõe, mesmo que você não consiga ajudar com a alimentação, você repõe um pouquinho com a suplementação externa. Tem alguns componentes, sim, que a gente pode estar manipulando, que vão ajudar a proteger da luz, como o leucopódio, e tem outros ativos que a gente usa para dar uma protegida dessa luz solar. Mas agora eu preciso que as pessoas fiquem um pouco no sol. E de preferência 10 minutos, pelo menos, no horário do almoço, aquele horário do pico. Não tem sol, está nublado, não tem problema. Vai para a janela, coloca a palma da mão ali para poder dar uma recarregada. E nesse horário pós o almoço, tomar a vitamina D é muito importante, porque a absorção é melhor, a gente consegue realmente promover a produção que ela acarreta de toda a parte hormonal, aumentando com isso a imunidade. Tem vários trabalhos e estudos falando que quem tem a vitamina D baixa tem mais chances de ter efeitos piores em relação ao Covid, por exemplo. Mas também tem que tomar muito cuidado com a suplementação, não é todo mundo que pode, depende da dose, tem problema com o metabolismo do cálcio, enfim. Tem que tomar cuidado com isso tudo. Então, a automedicação, Entendi. oral nesse momento, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, a gente deixa um pouquinho para depois. E os 10 minutinhos sem estar com o vidro, porque os vidros, eles deixam passar o raio solar ruim, que é o nocivo que causa o envelhecimento, o fotodano e fator oxidante. Mas ele é de fundamental importância nesse momento, inclusive para a nossa imunidade, para a nossa sanidade mental, porque o sol precisa brilhar.
independente se o tempo está ruim ou não, se estamos de quarentena ou não, porque é o nosso sol interno. Então, é para depressão, né? Atividade física, mesmo que você não tenha vontade, vá fazer. Tome bastante vitamina C para dar um pouquinho mais de energia também. A luz do sol, porque quanto mais parado você fica, menos vontade você tem de fazer as coisas. Então, você precisa ajudar as suas Verdade. mitocôndrias a gerar mais energia com esses suplementos, porque você gerando mais energia, você vai ter mais disposição. Então, a suplementação é importante, tem para tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, não pode ser se automedicando. Ó, doutora, a gente teve algumas perguntas, né? A questão da hidratação para o rosto. Eu vou falar um pouquinho de um produto que a gente trabalha super natural também, que é a Cereal Milk. Essa época que a gente está com um tempo mais seco, inclusive, né, doutora? A gente tá Eu com um queria tempo mais seco, que é o outono. um pouquinho do Gatuline também, que eu gosto bastante Então, dele. ai, com Ele é certeza. abrangente, Eu vou falar. anti-ruga, hidratante, ainda faz um efeito clareador nas manchas. Eu sou fã. Ai, que bom. Então, o cereal milk é interessante para repor o que a gente perde agora, principalmente em vários banhos. Muitas pessoas estão tomando mais banho, por exemplo, né? A gente tem várias questões aí estando em casa. E uns super hidratantes são o Aquabil e cereal milk, tá? O Aquabil dá uma hidratação de 72 horas, então ele é bem, ele repõe todas as camadas realmente da pele, ele transporta a água que a gente precisa, ele mantém a barreira. E cereal milk também ajuda numa hidratação lipídica. Então, para quem tem aquela dermatite, aquela parte mais seca, a questão do álcool gel, ele vai ajudar bastante, tá? Então, são dois ativos. O do Gatuline, que a doutora estava falando, gente, do Spotlight, tá? É um produto, é um clareador natural. Ele vem do kiwi. O que é interessante? Ele clareia a pele, né? Ele faz uma esfoliação que você não percebe. Então, as suas primeiras manchas já vai uniformizando o tom e deixa a pele mais iluminada. Isso logo nas primeiras utilizadas, né? Um mês de utilização. Isso já deixa a gente com a autoestima melhor, né? E já deixa a gente um pouco mais preparada para fazer nossos lasers aí no dermato. E com o tempo, ele também tem ação na mancha. Mas o que é legal é que casa com o que a doutora falou, no todo. O Gatuline, ele vai ser também ajudar no anti-envelhecimento, anti-quebra de colágeno, também, antiglicante, que é o que a gente estava falando, mas tudo isso pensando em evitar a mancha, tá? Doutora, eu vou colocar aqui também, teve uma pergunta que até não tem muito, mas como não somos autocuidado, a Tá Cardoso perguntou, como saber a quantidade normal de queda de cabelo? A gente sabe que está aumentando a queda de cabelo agora, na questão também do estresse, né, que a gente está passando. A gente tem uma dica sobre isso, doutora? Então, de acordo com os livros, né, a parte mais científica, o normal é cair de 50 a 100 fios por dia. Mas o que é mais importante saber, além de estar caindo o fio, é se eles estão nascendo. Muitas vezes a gente acha que aquele fio pequenininho, quebradiço, aquele fio quebrado, que o fio está ruim, não é. São os fios novos que estão nascendo. Então, a gente precisa se preocupar com a queda de cabelo, sim, mas principalmente observar se está caindo, mas está nascendo. Nessas épocas de ano agora de mudança de estação, por exemplo, é muito comum ter como se fosse uma muda do fio, né? O pelo, o velho vai, empurra o novo, cai porque está nascendo um novo. E isso faz parte de um processo fisiológico, natural do organismo. Então, precisa avaliar. E não é só, assim, alimentação errada, excesso de sobrecarga no fígado, aí começa a sensibilidade do corpo, daquelas espinhazinhas, a sensibilidade. Tem que ver se não tem alergia com alguns componentes de shampoo, por exemplo, até que se você tiver algum comentário para fazer sobre os shampoos, os produtos de cabelo que vocês têm. Por que eu estou falando mais dos seus produtos de cabelo? Porque são produtos que eu acredito, porque são mais de acordo com a minha crença mesmo, de serem produtos mais naturais possíveis, que ajudem o organismo a se biorregular. Não precisa usar para sempre. Melhorou, você dá uma pausa e vai mantendo. Nós estamos vivos, então o cabelo cai, a unha fica mais fraca em alguns momentos, os períodos de estresse eles acontecem. Nesse período é comum também a oleosidade aumentar, até por conta do banho mais quente, ele vai fazendo a oleosidade como se fosse uma calosidade, uma proteção do couro cabeludo de acordo pela agressão da água quente.
Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso, aquela história do choque térmico um pouquinho com água mais quente, água mais fria. Isso me ajuda também a estimular a circulação no local, para chegar mais nutrientes nessa região. Por isso, é tão importante a gente falar de alimentação, porque a alimentação é o que nós adoecemos. Ou o que você pensa e sente e o que você come. Não vou nem falar do ar que respira e do que passa na pele. Nem dá, né, doutora? Do que passa na pele. Então, senão a gente vai virar uma bolha. Mas essa atenção com que os produtos químicos que você está se expondo realmente no dia a dia, o que você está passando, que é o uso diário a longo prazo que vai causar o problema, o que você come por conta das intolerâncias alimentares. Então, fazer uma rotatividade na alimentação, aquela história, né? Come menos pacotinho. O que é vivo está te dando energia de verdade. E é daí que você vai retirar seus nutrientes, vai fazer com que o seu cabelo melhore, com que a sua pele melhore, né? Não tenha tanta queda. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Ela me perguntou mais uma coisa. Não, maravilha. Não, a gente tem aqui, a questão de cabelo tá voltando aqui um pouco, até a gente vai falar. Eu tenho bastante gravidinhas e pessoas que acabaram de ter bebê e que amamentam. Então, essas pessoas estão perguntando se é normal essa queda mais acentuada agora, né? O pessoal está perguntando sobre isso e depois a gente volta nas questões de melasma também, meninas. Vamos lá. As questões hormonais, né, os distúrbios de tireoide, deficiência de algumas vitaminas como o ferro, a gente volta na alimentação de novo. O ferro é importante, a absorção do ferro adequada, essa questão do estresse, tudo isso faz com que a gente tenha realmente uma queda mais acentuada. Cabelos mais brancos. E na questão da amamentação, nesse período agora, é que nem quando a gente comenta, você vai trocar o anticoncepcional, vai começar o anticoncepcional, são 5, 6 meses para você se adaptar, para o seu organismo acostumar e entrar mais ou menos no eixo. Quando você tira, o mesmo efeito. No período de gestação, você fica encharcada de hormônio. Quando você começa a amamentar, você ainda está mantendo aquele nível ali. Quando começa a desmamar o bebê, seus hormônios começam a cair do cabelo também. Então, a gente precisa, nesse período, não é para se preocupar, é para observar o que está nascendo, mas tentar se alimentar melhor, uma suplementação, produtos mais adequados para o tipo de cabelo. E aí sim vale a pena uma consulta realmente dermatológica para a gente poder já intervir um pouquinho. Porque a gente tem procedimentos como laser de baixa potência, baixa frequência, para estimular tudo que a gente possa fazer para estimular a circulação nessa região, para chegar a mais nutrientes e oxigênio na região, tanto das unhas quanto do couro cabeludo, enfim, para poder repor esse nutriente que, na verdade, ela está usando para o leite. Então, o nosso organismo, toda vez que ele tem alguma necessidade mais interna, alguma doença, alguma patologia, ele coloca toda a sua energia, seus nutrientes para a parte interna. Cabelo e pele para ele, às vezes, não é importante. Então, a gente tem que ajudar um pouco do lado de fora. Primeiro é o bebê, né? Nosso corpo é perfeito. Então, ela só colocando com essa alteração hormonal. E já tem que exato. Um pouquinho, vai depender do nível, do grau que está essa queda. Gente, é ter um pouco de paciência, né? E procurar logo a dermato assim que possível. Só uma dica também, doutora. A gente tem o Revinage, que é um ativo que pode ser usado por gestantes, lactantes, né? Que é um ativo que vai ser um retinoide-like. Então, assim, qual é o efeito? Ele vai melhorar a textura da pele, diminuir manchas, super antioxidante. Então, a gente, nessa época de gravidinha ou amamentando, a gente não pode, a gente tem medo de usar alguma coisa na pele, a gente pode utilizar o Revinage, por exemplo. É uma ótima opção e que as farmácias de manipulação aí super conhecem e pode indicar também, tá? O pessoal perguntou... Com certeza, doutora. Ele ajuda a controlar a oleosidade também. Exato, que é uma pele que a gente acaba tendo na gestação, né? Pós-gestação. Todo produto que pode ser usado com segurança. Exatamente, super seguro, ele é derivado do picão preto, é um produto que pode ser usado por qualquer tipo de pessoa, pele, não é alergênico, é tudo que, inclusive, a doutora Flávia trabalha no consultório, né, doutora? Pensando nessa questão mais natural,
né? Então, como eu tô falando com bastante gente aqui que tá Eu não amamentando ou tô tá olhando, eu grávida, não tô é dando legal a gente conta, comentar. só prestar atenção em uma coisa só. Depois você me fala nos Fica tranquila. comentários, eu fico à disposição para poder responder. Se você puder depois também ajudar, eu já vi que você tem várias aulinhas, né, das farmacêuticas, vocês falando sobre alguns ativos, também ajuda muito para quem quiser Isso, depois conhecer um pouquinho mais, né? Facilita. Fica o com conteúdo para o certeza. pessoal se atualizar. E até avisando vocês que a gente coloca depois no feed os produtos, que muita gente está falando qual é o nome do produto, né? Eu não consegui deixar fixado. Eu estou olhando para a câmera e escrevendo no computador o produto aqui para a gente poder interagir e lendo as perguntas. Então, só para a gente conseguir interagir bem com vocês, tá? Uma outra pergunta aqui que o pessoal tá. Ah, perguntaram se você está agendando, doutora, também as consultas. Você está já atendendo o espaçado, né? Já estou atendendo no espaçado, a gente está com a telemedicina e eu estou dando preferência para atender quando presencial, realmente quem está precisando. Tem Viu? Não precisa, eu tô conseguindo ler. O meu parou. passado. A gente está tomando bastante cuidado com isso. Mais online, mais as pessoas mais jovens, os idosos e as crianças a gente está evitando bastante só mais telemedicina mesmo. Ah, com certeza. Tá certo, doutora. O pessoal também perguntou aqui sobre melasma novamente, né? Eu vou escrever para vocês o produto que tem do melasma e perguntaram alguma coisa para rosácea. Você estava falando, doutora, eu fiz essa pergunta também, viu, gente, sobre rosácea, que começou a me dar depois do estresse. O pessoal falou que caiu, eu também vi aqui que caiu um pouco. Voltou. Eu vi o pessoal, eu comecei a ter uma rosácea também, até comentei com a doutora Flávia, principalmente nessa questão aí, não sei, da ansiedade e estresse, ela comentou, né, o que seria, até queria que você falasse aqui pra gente, doutora. Então, algumas doenças, elas são multifatoriais. Então, os tratamentos também têm que ser multi. Então, a gente cuida em vários alvos para atuar. Por exemplo, no melasma que a gente está tratando, gestacional ou não, tem intoxicação, tem a fase de climatério, tem a sobrecarga hepática, enfim, tem uma série de fatores e ele não é totalmente cientificamente comprovado um único fator para ele. Por isso que é difícil a gente tratar, ele vai e volta. Por isso que cada vez a gente consegue um ativo, a gente tenta um ativo mais específico, porém alguns ativos a gente associa para poder atuar nas várias fases da formação dessa melanina em excesso, desse melasma. Na rosácea, é a mesma coisa, porque ela não é só a rosácea em si. A gente pensa muito na medicina integrativa, a gente pensa muito no estômago. Então, você está com calor, com fogo, uma digestão. E essa digestão não necessariamente é só uma digestão física, é uma digestão emocional. Então, aquilo que você não está digerindo, não está conseguindo expor, não está conseguindo colocar para fora, a pele fala. Então, nesse período, a gente tem que também dar um suporte para o órgão. Então, eu preciso melhorar essa parte digestiva. Observe o que você está comendo, mastigar mais os alimentos, sobrecarregar menos, respeitar mesmo um período de descanso, porque muitas pessoas têm esse órgão como de drenagem. Então, sobrecarrega mais e vai piorar a rosácea. Mas a gente tem um produto que eu gosto muito de vocês também, que é o Fisavi, né? Que ajuda tanto na acne quanto nessa questão da rosácea. E ele é maravilhoso, dá para usar no dia a dia. Ele não é um corticoide, mas a gente chama de corticoide-like. Então, ele ajuda a desinflamar bastante. Então, a gente ajuda com as orientações de dentro para fora, melhorando a digestão, mais enzimas digestivas, umas coisas às vezes até simples. Um miolo de um abacaxi, um chazinho depois do almoço já ajuda bastante a diminuir essa sobrecarga. E os ativos que a gente pode estar usando no dia a dia para facilitar, para ajudar. E esse ativo é um dos que eu gosto muito, que eu fiz a vida. Se você quiser Não, falar. legal. Vou até comentar um pouquinho. Eu vou comentar um pouquinho do Fisavi, gente, porque Parece que a gente tanto está para fazendo uma rosácea, na verdade, propaganda, mas não é. É que são produtos, são ativos que realmente a gente tem uma segurança em estar utilizando. A farmácia de manipulação está funcionando. Não é que ele vai funcionar para todos, mas ele é mais leve, suave. Então tem menos chance de você causar uma irritação, uma resistência a alguns
antibióticos que às vezes agora depende de cada caso. Então, para dar uma aliviada, só para aguentar um pouquinho para você voltar e conseguir passar em consulta. Isso, às vezes, só você melhorando essas dicas que eu dei em relação à alimentação, você já consegue dar uma suavizada. Então, eu sei que a gente bebe pouquinho, tem que se divertir nesse período, mas evitar também bebida alcoólica, porque faz vasodilatação, aumenta os vasinhos nessa região, muito vapor do fogão, da passar-roupa, essas coisas de quem dona de casa. De estar em casa, de estar em casa, né? O Exatamente. Fisavir, ele é um super anti-inflamatório, né? Então, natural, ele vem da Physalis angulata, que é aquela plantinha super fofa que fica nos bolos, né? E pode ser usado por gestante também. É bom falar, já que a gente tem esse público aqui. Ele vai ser um corticoide-like. Então, normalmente, quando a gente está com uma dermatite, alguém perguntou sobre dermatite, então é super legal falar de Fisavir, né? Ele vai entrar no lugar do corticoide para você não ter esse problema. E ele pode ser usado todos os dias, então ajuda muito nessa questão, né? Ele vai manter a hidratação também, então ele tem essa função. A gente tem também, doutora, o Sensitive. Na verdade, o Sensitive, ele acalma a pele. Eu uso porque eu comecei a ter a rosácea, exatamente o que a doutora falou, achei o máximo, eu amo medicina integrativa, justamente por isso. Eu também acredito que tudo que externa a gente é o nosso interno, que a gente põe para dentro e o nosso emocional. Então, a rosácea, por exemplo, que a gente estava comentando agora e tudo, é a questão da má digestão. Má digestão de alimentos, comer pizza, hambúrguer, coisas fáceis, porque a gente está, de repente, em casa desanimado, deixar de fazer uma feira, né, como a gente estava falando hoje. E também a questão de não digerir certas situações, essa questão da gente estar nessa fase, né? Então, o Sensitive, ele tira essa vermelhidão, ele tira essa quentura que a rosácea dá, os incômodos. Então, é bem interessante essa associação de Sensitive com o Fisavir, por exemplo. É outra dica que a gente pode dar aqui também de ativos. Então, voltando um pouquinho aqui do que estava falando de dermatite atópica de novo, tem uma pergunta que deixaram aqui, doutora, para você indicar um shampoo para cabelo oleoso, tá? A gente tem um ativo que ajuda na oleosidade do couro cabeludo, tá? Que é o Agavite, mas depois a gente passa certinho, a doutora deixa também uma sugestão de shampoo. Aí o pessoal está perguntando também sobre, eu tô lendo aqui junto, né? A pele ressecou muito, né? Principalmente a pessoa, a Tá Cardoso que mudou de país. E a esfoliação vai piorar ou melhorar o quadro de ressecamento? E também a gente falar um pouquinho de pele negra oleosa nessa quarentena. Da oleosidade na pele negra. Acho que muita gente também tem pele oleosa, né? A pele negra acaba tendo bastante. Mas um pouquinho, então, nessa questão de esfoliação, se piora o ressecamento e oleosidade da pele. Então vamos lá, ver se eu decorei tudo. Se eu não esquecer, você me ajuda a lembrar. Eu vou falar algumas coisas básicas também que são importantes de serem faladas, né? Você está em casa, como eu comentei, os banhos ficam mais prolongados. O sabonete do rosto faz diferença com o sabonete do corpo? Sim. Isso. Na verdade, eu gosto sempre de fazer um sabonete para a região facial e um para o corporal. Na falta, uso do corpo, paciência. Mas aqueles menos agressivos possíveis. Se você tomar 2 banhos ao dia, você pode tomar ele completo. O segundo, você dá preferência mais para sua higienização, porque senão você começa a retirar a proteção lipídica, o manto lipídico da pele. Você realmente começa a ressecar, o ressecamento começa a ir também. O banho muito quente, por muito tempo, e com produtos que às vezes são muito abrasivos. Então, eu recomendo sempre. Eu tenho uma pele sensível, eu inclusive sou fora da curva, eu tenho alergia com glicerina. Então eu tenho que usar os produtos mais veganos possíveis. Porque a gente às vezes passa, né, para quem tem alergia, não, usa um produto à base de glicerina, um shampoo, um sabonete, no meu caso, não. Então eu tenho que usar mais uma linha vegana, sem sulfito, sem sulfato, sem parabeno, porque senão começa a descamar e coçar, é uma loucura. Às vezes não tem lesão nenhuma, mas coça até. Mesma coisa com couro cabeludo, né? Aquilo que eu comentei, de não deixar o tempo demais o couro cabeludo debaixo da água quente. Caprichou no banho, exagerou um pouquinho, então capricha na hidratação depois. Ok, quer tomar seu banho, quer relaxar, tá chateado, tá se dando de presente um banho mais demorado, prolongado, quente? Ok, mas então capricha no hidratante. Os hidratantes, tem muitas marcas no mercado. A gente pode manipular produtos mais específicos, como a gente comentou aqui. Se a pele está muito mais sensível, ela vai precisar de um produto mais medicamentoso e não só cosmético, não vai adiantar. Então tem que ser algo mais específico. E aí a gente precisa ver, né? Porque fica difícil também o geralzão para todo mundo.
Mas se precisar de um geralzão, como produto para o couro cabeludo oleoso, procura uma marca boa, de preferência mais vegana. Tem algumas já no mercado, ou a gente manipula alguma coisa mais específica. Você comentou que vai deixar uns ativos aqui. É mais específico para isso e que cause menos dano do que já tem. E às vezes só com isso já ajuda. A oleosidade é diferente nas várias áreas do corpo. O rosto é uma área do corpo que tem muita glândula sebácea, que produz o sebo, né? Que por um lado é muito bom, porque é o nosso hormônio natural, então quanto menos ressecado mantém a hidratação, você não vai enrugar tanto. Mas Exato. em excesso, ele também propicia o crescimento, a proliferação de bactérias e, enfim, piorando a acne, dermatite seborreica, a descamação. Às vezes a gente olha uma descamação na pele, acha que aquilo é porque está descamando, está muito seco. Não, é que nem pingo de vela quando eu comento. Você pinga a vela na mesa, você vai lá descamar e ele descama, mas quando você passa o dedo, você vê que ele é oleoso. Então a gente tem que controlar. A pele é muito sensível, ela reage. Então você não pode nem ressecar demais e nem hidratar demais. Tem sempre achar um ponto de equilíbrio, como tudo. Então, usou um produto que limpa mais para a pele do acneico, um produto mais para a pele acneica específica. Então, usa um hidratante também para a pele acneica depois. Eu brinco que um morde e o outro assopra. Você tem os componentes, tá mais sensível, a gente usa, mas aí eu vou precisar de ativos mais medicamentoso mesmo, mais remédio e não só o cosmético da prateleira. Então, isso serve para o sabão para o corpo, para o sabonete para o rosto, para as mãos e para o shampoo do cabelo. Porque, na verdade, tudo você vai estar lavando. Então, se você precisa de um controle de uma oleosidade maior, cuide disso, mas também hidrate um pouco. Entre num equilíbrio. Para você não ter nem uma oleosidade excesso de acne, nem um ressecamento que te leve a um eczema, uma dermatite. Cuidar com os produtos da alergia. Acho que era isso. A gente tá falando, o pessoal perguntou de esfoliação só, que se a esfoliação piora o ressecamento ou melhora. A esfoliação, se você já está com uma pele que já está ressecada, ela já está sensível. Se você ainda vai promover mais esfoliação, você vai agredir, irritar ela mais ainda. Então, nesse momento que ela está ressecada, ela está sensível, ela está precisando ser medicada com produtos que vão variar do nível de ressecamento que você está. Se é algo mais medicamentoso, se é um hidratante, um cosmético mais comum, já vai ajudar. Uma vitamina, um antioxidante, né? A gente tem bastante ativo para... Prateleira não falta produto de marcas muito boas e manipulado também, porque manipulado a gente pode ir mais específico e sabe o que está fazendo, sabe se tem efeito colateral, se não tem, o que é mais específico para cada pessoa, para cada pele. Exato, e até comentar, doutora. Mas eu até queria comentar com vocês, falando de pele... Oh, desculpa. Eu estava comentando que eu gosto das dicas, né, que estavam perguntando aqui. Eu gosto muito das máscaras, né, para de hidratação também. Elas são calmantes. Pelo menos uma vez por semana para quem tem mais acne, uma argila. Essas dicas caseiras enquanto não dá, né? Então, uma máscara de argila. Mistura um mel com açúcar cristal, deixa um pouquinho para hidratar a mão também, isso ajuda. Essas são as dicas assim. Ai, que legal! SOS domésticas, né? Muito legal, doutora. E a questão até comentar da oleosidade novamente, a gente tem pele oleosa ou seca, enfim, todas elas precisam de hidratação, né? E os produtos que eu comentei também servem para pele negra ou oleosa, que a gente estava comentando, porque, na verdade, é uma regulação de glândula sebácea. Claro que a doutora vai passar isso melhor dentro de um consultório, mas não é porque a gente tem pele oleosa que a gente tem que lavar demais, ou então deixar de hidratar, né? A mesma coisa a pele ressecada. A gente sabe que a gente lava muito porque a gente sente necessidade de hidratação e acha que água vai ajudar, né? Então, na verdade, tem que ser a hidratação. E com isso, uma base, na verdade, um creme, vamos dizer assim, um veículo que não atrapalha a pele. Então, as farmácias de manipulação podem indicar esse veículo para vocês, né? Falar, olha, esse daqui vai passar, mas não vai deixar sua pele oleosa. Ao contrário, vai hidratar e controlar a oleosidade, enfim. É só uma dica pra gente aí, dos nossos parceiros também. Doutora, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu atender aí um pouquinho dos autocuidados. Vamos deixar algumas formulações também. E, por favor, façam perguntas no perfil da doutora Flávia.
no perfil da Inove Magistral. A gente está aqui para ajudar realmente vocês, para estar nesse período junto aí, né, dando dicas, o que a gente puder ajudar. E a Carla comentou aí, fazer exercícios. Por favor, vai ajudar na digestão, que vai ajudar na rosácea, vai ajudar na ansiedade, que vai ajudar no restante da pele e na melhora da autoestima. Então, quando você pratica atividade física, né, como eu comentei, você está se autocombustando. Você está ajudando as toxinas a colocar as toxinas para fora. Pode ser até que a tua pele piore um pouquinho, mas é porque você está eliminando as toxinas, né? Mas ao mesmo tempo, você está abrindo os poros, você está drenando essa toxina. Então, faz muita diferença. Não é só gordurinha e condicionamento físico, até, né, melhora no cansaço, dá mais ânimo, mas principalmente porque vai ajudar a gente a eliminar mais essas toxinas que acabam se acumulando em algum órgão e causando algum outro dano, algum efeito colateral secundário. Exato, né, doutora? Pelo menos um pouquinho, né? Levanta de manhã, no final da noite, no meio da tarde, aquele tempinho, tentar ter aquela disposição, aproveitar que a gente está em casa e cuidar aí um pouquinho mais da gente, né? Eu comento que subir e descer a escada ainda é de graça. É verdade. Dá para fazer, né? Não tem desculpa. E de repente algumas coisas até de TV ligada, né? Polichinelo. Intercale um de cada vez, né? Só exercício. Com certeza. É, exato. Só trabalhar o dedinho não vale. Olha a luz azul aí atingindo a nossa pele. Vamos sair um pouquinho, né? O solzinho. Um esforço a mais, porque quanto mais cansado você tá, mais cansado você vai ficar. A gente precisa da atividade física para até melhorar o sono, o humor, a pele. Então, fica a dica. É. E aqui a dica também da Margarete, ó. Beber água também ajuda na pele, né? Muito. Com certeza, né, doutor? Então, como sendo um órgão de drenagem, quanto mais água você toma, mais toxinas você consegue eliminar, seja pela urina, pelas fezes, pela transpiração. Então, é fundamental a água para manter hidratado, porque a gente envelhece, por quê? Porque a gente desidrata, né? A gente vai afinando, vai murchando. Então, quanto mais água você colocar para dentro, o benefício é completo. Ai, legal. Doutora, muito obrigada pelas dicas. Tem um limãozinho para ajudar a alcalinizar mais esse sangue, para ter menos acne, menos espinha, menos constipação, não baixar a imunidade. Então, coisas simples, às vezes, aumentam a sua imunidade e melhoram como um todo. Ah, que legal. Doutora, agradeço muito as suas dicas. Espero que a gente volte a conversar aqui. Vamos ver se a gente pega quais são o que o pessoal quer saber mais, né? Ainda mais que, assim, a gente tem a volta, né, para a rotina ainda. Isso também vai dar bastante conversa aí para ajudar. E essa disposição, assim, as pessoas já vão ficando mais animadinhas para quando voltar, não ficarem tão perdidas, ter que fazer tudo de uma vez só. Então, a gente consegue fazer realmente essa manutenção da saúde, do bem-estar, que vai ser tão importante para a gente se manter daqui para frente, né? Foi um prazer. Com certeza. Doutora, eu não vejo a hora de voltar pessoalmente para o médico, para o dermato, cuidar mais pessoalmente, mas vamos aproveitando aí as dicas. Gente, agradeço muito quem assistiu a live, espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar várias dicas, várias formulações, também o Insta da doutora. Espero que vocês tenham gostado muito, como eu, como sou fãzona da doutora Flávia. E vamos até uma próxima live aí, próximos assuntos. Obrigada, doutora, obrigada mesmo. Um beijo na família. Pela oportunidade. Obrigada a todos por estarem até aqui conosco. Estou à disposição. Obrigada, beijo. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau. A gente dá um tchauzinho.